Vamos fazer o seguinte, vamos aprofundar trazendo mais detalhes para você desse imposto solidário. Quem vai falar com a gente, Murilo Borges, contador, entende desse assunto e vai falar também não só sobre isso, mas também sobre a declaração do imposto de renda. Murilo, tá tudo bem com você? Tudo jóia, bom dia, Jordevar, tudo bom? Bom dia, seja bem-vindo. Obrigado, primeiro um prazer te conhecer, viu? Prazer é meu. E você vai falar desse assunto tão importante para as nossas crianças, adolescentes e idosos. Como é que funciona esse imposto? Qualquer pessoa pode fazer essa doação? Sim. Qualquer contribuinte hoje ele pode fazer essa doação. Caso você tenha um imposto a recolher, você pode destinar parte desse imposto na sua declaração de imposto de renda para essa doação solidária. A gente estava até comentando aqui que hoje falta um pouquinho mais de divulgação, mas é um trabalho importante até para fim social, de ajudar mesmo o próximo, né? Sim. Qual é o percentual que pode ser destinado? Então, o percentual de até 3%, tá? Desse valor do imposto ele pode ser destinado para esses fundos. Essas empresas elas são previamente cadastradas e o imposto ele é destinado para esse trabalho social. Não muda nada na declaração? Absolutamente nada. A sua declaração ela vai permanecer da mesma forma. A diferença é que parte desse imposto que você iria recolher e repassar para o fisco, parte dele vai ser destinado para um trabalho social. O que é importante, né? Sim, fundamental. Agora, fundamental também, né, Murilo, é a gente saber como é que deve ser feita a declaração do imposto de renda desse ano. Teve mudanças? Sim, teve algumas mudanças bem interessantes, viu, Jordevar? A começar pelo limite do rendimento tributável. A partir desse ano, a gente vai ter um rendimento tributável de R$ 30.639,90, tá? O que dá em média aí para o contribuinte, para você que está nos assistindo, em mais ou menos uns R$ 2.500 de rendimento. Quem ganha até R$ 2.500, então não vai está isento. Exatamente. Se você ganha até R$ 2.500, você provavelmente estará isento. Aí vale uma observação. Esse é um dos fatores que torna o contribuinte obrigado a declarar o imposto de renda, tá? A gente tem vários outros fatores que podem tornar esse contribuinte obrigado a declarar, mesmo que ele não tenha esse rendimento tributável acima do limite, tá? Vou te dar um exemplo. Os rendimentos isentos, até o ano passado a gente tinha um limite de R$40 mil, para esse ano subiu para um limite de R$200 mil, mas também é um item de obrigatoriedade. Vou estar te dando até uma dica legal. No site da Receita Federal, Jordevar, muita gente não sabe, mas tem um botzinho, que é um robozinho de inteligência artificial, que se você acessar lá no site, ele vai conversar contigo. Então, de repente, você é contribuinte, que não tem um acesso muito fácil com o contador, ou às vezes tem um pouco de dúvida, fica essa sugestão. Pode acessar o site da Receita, clicar no botzinho, chama Léo, e aí ele vai te dar as opções, se você está obrigado ou não. Basta preencher e respondendo as perguntinhas, é bem simples, tá? Funciona bem? Sim. O Léo trabalha bem? Trabalha bem. Assim, a inteligência artificial ele vem se adaptando, né? A Receita implantou ele há alguns anos, mas funciona bem para o contribuinte tirar aquela primeira dúvida. Se porventura permanecer qualquer tipo de dúvida, você pode procurar um profissional, um contador, que ele vai conseguir te auxiliar um pouquinho melhor, tá? Tá certo. Pode procurar o Murilo que vai tirar suas dúvidas. Sim, a gente está à disposição. Inclusive vai tirar aqui com a gente. Você falou aqui nessas mudanças do rendimento tributável, na questão de isentos e propriedade. Também. Teve mudança também, tá? Até o ano passado, estava obrigado a declaração de imposto de renda quem tinha bens, seja terra nua, imóveis, veículos, até R$300 mil. Para esse ano, a Receita aumentou esse limite. Então, o limite que era de 300 mil, ele passou para 800 mil reais, tá? Então, por exemplo, se você for um contribuinte isento de tributação e tem um bem que vale até 400 mil reais, para esse ano você está desobrigado, ao contrário da declaração do ano passado. Então, é importante o contribuinte estar atento a essas mudanças para ele não deixar passar essa obrigatoriedade ou não de entrega. Tem um imóvel, por exemplo, 750 mil reais. Se for, a gente sempre tenta identificar todos os fatores, né? Mas se for levar em consideração apenas esse bem, ele está isento da declaração de imposto de renda, tá bom? Tá bom. Murilo, tem muita gente que tem dúvidas sobre o que ele pode deduzir lá no imposto de renda. O que pode? Tá, vamos falar das mais básicas, mais simples, né? Primeiro, dependentes. Então, se você tem algum filho menor de 18 anos ou até 21 anos desde que esteja estudando, cursando um curso de graduação, você pode declarar esse dependente na sua declaração de imposto de renda. E aí, consequentemente, também as despesas desses dependentes, tá? Quais seriam essas despesas? Despesa com instrução e ensino, plano de saúde, despesas médicas,
plano odontológico. Então, no geral, seriam basicamente essas despesas, tá? Vale ressaltar, Jordervar, que a parte de despesa médica, inclusive, ela não tem limite para dedução, tá? Então, se durante o ano calendário eu precisei fazer um tratamento de 50 mil reais, por exemplo, eu posso informar o tratamento na sua declaração, você pode informar esse tratamento que ele vai ser totalmente utilizado na sua dedução. Ao contrário de instrução e ensino, por exemplo, que você pode até informar o valor máximo lá que você pagou, mas ele tem um limite de dedução que você pode utilizar. Tá? Então, seria basicamente, os mais comuns são esses. Você falou na questão médica, aí inclui medicamentos também? Não. Ou só processo cirúrgico, aquelas outras coisas? Medicamentos não, tá, gente? Infelizmente, a gente brinca no nosso meio contábil que tem algumas despesas que deveriam ser dedutíveis, como, por exemplo, aluguel, né? Despesas com medicamentos, seriam despesas que faz parte do dia a dia do contribuinte, que por muitas vezes ele tem que pagar aquilo de forma mensal e que hoje a Receita não considera como uma despesa dedutível, né? Infelizmente, despesa com medicamento não, tá? Mas plano de saúde, exames médicos, raio-x, tratamento odontológico, tudo isso entra na prestação de serviço, sim, na dedução. Você falou na questão do ensino, eu queria até tirar uma dúvida minha. Sim. Por exemplo, meu filho, ele mora fora, ele faz Universidade Federal, por exemplo, não paga mensalidade, mas ele tem um custo. Esse custo não entra? Então, aí o custo do seu filho, qual que é a idade dele? Ele tem 19. Então, o custo do seu filho, ele vai entrar como um custo como dependente, tá? Aí, esse custo de dependente, ele já agrega essas despesas que, na teoria, ele te traria. Aí agora tem um limite, então, sim, sim. E qual é esse limite? É em torno de R$ 3.965, se eu não me engano, tá? No ano? Como valor de base para dedução, na declaração. Então, você pode chegar no máximo Isso. nesse valor. Pouco, não é? Bastante, bem pouco, né? Eu tô com um bebezinho pequeno, isso daí é bem pouco, assim, pro contribuinte. Você pode colocar todos os seus filhos como dependente, certo, mas ele tem também um limite de dedução na declaração. Murilo, a pessoa que, por exemplo, no ano passado teve problemas com a malha fina, esse ano, como é que ela faz? Então, a Receita ela vem bloqueando o CPF do contribuinte. Então, na maioria dos casos, Jordervar, aquele contribuinte que teve qualquer tipo de divergência junto com a Receita, ele vai estar com o CPF dele pendente de regularização. É bom que ele procure um profissional para que a gente possa identificar qual que é o motivo da pendência. Porque hoje existem várias pendências que podem acontecer numa declaração. Pode ser inconsistência em relação às despesas apresentadas, pode ser inconsistência em relação a rendimentos tributáveis, dependentes que às vezes são informados de forma em duplicidade pelo pai e pela mãe. Então, são N possibilidades que pode acontecer. Por isso que é ideal que ele procure um profissional para que esse profissional possa identificar qual que é o motivo da pendência na declaração dele. Tá certo. Murilo Borges, contador, falou tudo aqui pra gente. Obrigado pela aula, pelas dicas sobre essa questão do imposto de renda, tão importante, né, para o brasileiro. E queria deixar o espaço aberto para você voltar mais vezes para a gente falar de outros assuntos. Estou à disposição. Tá só lembrando ao contribuinte que o prazo final é até o dia 31 de maio, tá? É o prazo para regularização. Procura um profissional contábil para que você possa entregar sua contabilidade, sua declaração da forma mais correta possível e evitar problema com o leão, né? E não deixar para a última hora, né? Também não. Assim, de preferência, a gente vem dizendo que é muito provável que a Receita não prorrogue esse ano, tá? O prazo de entrega. Então, é importante que você se programe, organize toda a documentação, apresente para o profissional para que ele possa ter um tempo hábil para entregar a sua declaração com qualidade. Tá certo. Olha, obrigado pela sua participação. Daqui a pouquinho, gente...